homem é mortal, eu sou um homem, logo... Não é isso, eu sei que vocês sabem disso. Estou perguntando, alguma vez vocês acreditaram nisso? Acreditaram definitivamente, acreditaram não com a mente, mas com o corpo. Sentiram que um dia os dedos que seguram essas mesmas páginas ficarão amarelos, gelados? Não, certamente não acreditam, e é por isso que até agora vocês não saltaram do 10º andar. É por isso que até agora vocês continuam comendo, virando a página, barbeando-se, sorrindo, escrevendo. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Bem, o livro da vez é esse maravilhoso Nós, do escritor russo Zamyatin, publicado aqui pela editora Aleph. Eu vou deixar aqui embaixo então o link, de todas as minhas redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook, o meu Scoob, e também vou deixar o link desse livro que a gente vai começar a conversar hoje sobre. Mais uma vez, lembrando que ninguém é obrigado a concordar com 100% de livro nenhum. O que importa é sempre você tirar o que vale a pena, o que é importante para si. Essa edição linda aqui, da editora Aleph, é uma republicação. Na verdade, esse livro foi escrito pelo Zamyatin entre 1920, na verdade na década de 20, mas só foi publicado mesmo nos Estados Unidos em 1924. Ele foi um livro proibido na Rússia. O Nós, do Zamyatin, é conhecido como o livro, é o precursor de todas as outras grandes distopias, como O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, até distopias 1984, de George Orwell, até distopias mais recentes, como é o caso de O Conto da Aia, a trilogia, na verdade, Divergente e Jogos Vorazes. Essa edição da editora Aleph, na verdade, ela brinde a mais, no final a gente vai ter, então, uma resenha deste livro escrita pelo próprio George Orwell, e também vamos ter aqui uma carta do Zamyatin, nada mais nada menos para Stalin, pedindo para sair da Rússia comunista. Bem, o Zamyatin, ele era um escritor russo, ele era um bolchevique, que viveu dentro do período da Revolução Russa. Ele tinha, sim, ele concordava com algumas ideias do comunismo, mas ao mesmo tempo ele tinha a sua independência política e artística. Então, em algumas obras dele, especialmente nessa daqui, ele vai satirizar de uma forma muito sutil a tirania praticada no regime comunista, especialmente nesse livro aqui. Tanto que esse livro, o Nós, é o que ele vai ficar conhecido como o livro ideologicamente, vai ser proibido na Rússia como um livro ideologicamente indesejável. Depois de Nós, o Zamyatin, ele fica proibido então de publicar qualquer outro texto na Rússia, ele fica proibido. Por conta então da sua perseguição, a sua obra, ele vai escrever uma carta a Stalin pedindo, ele vai inventar várias desculpas, pedindo para Stalin permitir que ele saia da Rússia e possa tratar da doença da mulher lá fora da União Soviética. E aí, por incrível que pareça, o Stalin vai permitir. É essa carta que ele implora para o Stalin deixar ele sair da Rússia, que está aqui. Então ele consegue sair, foge, se exila em outros países, e assim ele consegue dar prosseguimento à sua obra. Ele então, em 1931, sai da Rússia, e aí ele vai continuar a sua obra, a sua vida artística, literária, fora da Rússia, continuando com as suas críticas. Então vamos lá, vamos falar sobre esse livro maravilhoso. Bem, nessa história aqui, numa sociedade, num determinado espaço do planeta, uma sociedade aqui, nessa sociedade aqui, ela foi então fechada, algo muito estranho aconteceu, e ela foi fechada numa espécie de redoma de vidro, e foi criado então um Estado único dentro dessa redoma de vidro, comandada, liderada por um governante aqui, um ditador, que vai ser conhecido, vai ficar conhecido como o Benfeitor. Tudo aqui nessa sociedade foi pensado, na realidade, para que esses indivíduos dessa sociedade fossem, de uma certa forma, iguais, e, por consequência, todos dentro dessa sociedade, então, seriam felizes, não teriam, seriam externamente felizes e livres, sem desigualdades, sem concorrências e, especialmente, sem exclusividade, Nessa sociedade, tudo pertence a todo mundo pertence a todo mundo. Por acaso você entende um pouco de comunismo, você já deve ter sacado qual que é a crítica aqui do autor. A história ela vai ser narrada então por uma espécie de narrador-personagem,
São relatos de diário. Então esse livro aqui nada mais é o diário, né, do nosso protagonista, que é o D503. Nessa sociedade as pessoas não têm nome, né? O nome delas é essa mistura de letras e números aqui. E inclusive nessa sociedade as pessoas não são mais pessoas, elas são números. Então a palavra pessoa aqui ela foi banida. Então tem muitos números na praça, né? O mesmo que tem muitas pessoas na praça. Então aqui todo mundo virou um número agora. Tudo isso para que os membros dessa sociedade passem a não se enxergar mais como indivíduos, e sim como membros de um coletivo. Daí vem o título da obra, que é Nós. Outra coisa também é que nessa sociedade é proibido ter filhos, né? Todas as pessoas aqui são esterilizadas, ninguém dentro dessa redoma mais pode engravidar, né? Conceber filhos da maneira tradicional. No entanto, o sexo aqui é livre. Inclusive, a monogamia, o casamento, você se envolver com uma pessoa só e não com todos os números, né? É proibido pelo Estado. Aqui você é obrigado a ser poligâmico, você é obrigado a se envolver com todo mundo. E qualquer forma de exclusividade, até mesmo nesse sentido, é proibido pelo Estado único e pelo benfeitor. Não tendo motivos, né, razões para esconder nada, todo mundo é claro, livre e tudo mais. Todas as casas dessa sociedade são de vidro, né? Então todo mundo está ali sempre se observando, né? Como na época que esse livro foi escrito ainda não tinha TV, então os olhos aqui não são telas, serão as próprias pessoas que vão se observando, fora os guardiões, né? Que é uma espécie de polícia que vai observar o que todo mundo está fazendo dentro das suas casas e tudo mais. Como todo mundo aqui é estéril, né? E como o matrimônio, a monogamia foi banida, todo mundo é obrigado a ser poligâmico, a família também foi banida. Então é proibido ter famílias, e nessa sociedade todo mundo, além de morar em casa de vidro, todos moram sozinhos. Outra coisa interessante aqui é que todos dentro dessa sociedade são obrigados a fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo. E quando eu falo fazer as mesmas coisas, é realmente as mesmas coisas. Então todo mundo acorda às 7 horas, todo mundo escova os dentes às 7h15, todo mundo sai para trabalhar às 8 horas, e assim sucessivamente. Eles têm na casa de todos eles uma espécie de lousa, né, que o próprio Estado Único ali vai escrevendo todos os dias o que cada um tem que fazer, todos dentro desse mesmo horário. Então tudo é muito controlado. Como todo mundo aqui é controlado, todo mundo, né, na verdade todos os números, né, a palavra pessoa não existe mais, vai receber então 1 ou 2 horas de horas conhecidas como horas livres. Nessas horas livres as pessoas podem baixar, né, as cortinas dos vidros de suas casas e fazer o que elas bem entenderem, inclusive sexo. O sexo também é livre, você faz com quem você quiser. No entanto, você tem que meio que preencher uma autorização concedida pelo Estado Único. Então, você quer fazer sexo com alguém, você fala assim, vamos fazer sexo? Vamos. Então, vamos conversar lá no departamento correto. Você assina, eu assino tipo um contratinho, né? E aí, pronto, o Estado concedeu, o Estado Único permitiu, podem usar aquelas 2 horas livres do dia para fazer sexo, desde que com autorização do Estado, e sempre tendo que revezar as pessoas. Crer em Deus aqui também é proibido, tá? Então, Deus, como é uma coisa exclusiva, né, não pode, tudo tem que ser coletivo. Então, a palavra Deus, né, ela também foi banida. Aqui, o Deus deles é o próprio benfeitor, é o Estado Único. Tanto que tem um dia ou outro lá que eles acabam fazendo honras, né, meio cantando um hino. Eles realmente veem esse benfeitor. A lavagem cerebral foi tão bem feita que eles veem esse benfeitor, esse tirano, como um deus, né, mais do que um comandante, um líder. E então, em meio a essa salada de frutas, o nosso protagonista D503 irá conhecer a I-330. E a I-330 é uma mulher meio diferente aqui dentro dessa sociedade, porque ela não é muito controlada pelo sistema, ela consegue encontrar ali meio que atestados para faltar ao trabalho, ela consegue cigarros, ela bebe, enfim, ela é bem diferente. E ele vai perceber, muito provavelmente por ela ser diferente, né, de todo mundo, do nós, ele vai começar a criar um certo sentimento especial por ela. E numa sociedade como essa, que não permite, né, que todo mundo é livre, mas ninguém pode ter a liberdade de se apaixonar, né, ele vai acabar se apaixonando por ela. E o D503, gente, antes de conhecê-la, ele era aquele cara que a lavagem cerebral do sistema foi tão bem feita que ele era um cidadão exemplo, né, do Estado Único aqui. Só que aí quando ele conhece ela, ele acaba mudando muito
dos comportamentos dele. Já não se torna tão exemplar assim. Antes de conhecê-la, ele respeita os horários, ele super meio que venera o benfeitor aqui. E a partir de então, ele começa a olhar para essa sociedade que ele está e começa a perceber que nem tudo está tão bonitinho assim. E ele começa a sofrer com algumas reflexões que ele vai fazer. E aqui, não se esqueça, né, todo mundo é feliz. Então ele vai procurar um médico e o médico vai falar para ele assim, ó, você está com uma doença muito séria, que você está sofrendo da doença da imaginação, né? E por conta disso você está desenvolvendo uma alma. E isso não é nada legal. Então é engraçado que tem um momento que ele está conversando com esse médico, tem um outro médico, né? E aí esse outro médico começa a olhar pro D503 com um olhar meio estranho, e ele fala assim pro outro médico, nossa, não é bom a gente conservá-lo, né? A gente conservá-lo em álcool pra gente estudá-lo, né? Pra evitar, assim, uma pandemia, né? Uma epidemia, né? Da imaginação, dessa doença da imaginação. Aí 330 mexe tanto com a cabeça dele que tem um momento aqui que eles estão meio que num culto lá venerando, né, o benfeitor, cantando o hino e tudo mais. E aí um rebelde vai meio que se manifestar ali, vai ir contra tudo aquilo. E ele vai, o D503 vai pensar, vai imaginar na hora que é a I330, né? E ele vai ficar tão assim, tão fora de si, que ele vai ajudá-la, né? E aí ele se dá conta que não é ela. Então, ou seja, ele colocou a própria vida em risco, porque ir contra o sistema é ir contra Deus, né, contra o benfeitor, e isso é inadmissível. Ele colocou a própria vida em risco por conta desse sentimento que ele estava tendo por ela. Existe um dia aqui que é o dia da unanimidade, né, que nada mais é que o dia da eleição. Existe a democracia aqui, só que assim, não existe nenhum outro candidato a não ser o benfeitor. O benfeitor, ele sempre é eleito, né, com unanimidade. Eles até perguntam aqui, alguém quer se opor, né, a essa decisão, ao benfeitor ser novamente o líder, né? Todo mundo concorda, sim, não, ok. E aí quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, quem teria coragem, né, de se opor? E o interessante é que assim, eles veneram, eles acreditam no benfeitor, não por medo, como a gente vê nas grandes distopias, né? Que todo mundo respeita aquele líder por medo, mas sim porque eles realmente, né? A lavagem cerebral foi tão bem feita que eles realmente acreditam que o benfeitor é o benfeitor. E aí, a I330, né? Ela vai querer causar uma revolução aqui, derrubar, né, todo o sistema. E aí tem um diálogo muito interessante aqui, que ele fala assim, isso é inconcebível, né? É um absurdo. Por acaso não está claro que o que você está começando é uma revolução? Aí ele fala assim, a nossa revolução foi a última, e não é possível haver outras revoluções. E ela fala, então fala-me sobre o último número. Ele responde, isso é um completo absurdo, os números são infinitos. E aí vem a frase, que é uma das frases mais significativas desse livro, que ela vai dizer assim, e que última revolução é essa que você quer? Não há última, as revoluções são infinitas. Bem, é muito interessante, gente, assim, tanto que essa frase, né, as revoluções são infinitas, ela tá até aqui no final do livro. Eles colocaram que é realmente uma frase muito importante do livro. Não existe revolução final, as revoluções são infinitas, são eternas. E aí, gente, agora eu vou começar a falar, então, sobre o final do livro. Eu vou começar a dar alguns spoilers aqui. Então, para você que me acompanha até agora, que quer ler esse livro, não quer tomar spoiler, muito obrigado mesmo por terem ficado até aqui, tá? Os links estão aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo e até mais. E para quem, então, já leu ou não tem problema com spoilers, vamos conversar um pouco sobre o final desse livro aqui, que é muito, mas muito curioso. Bem, gente, o final desse livro me lembrou muito o final, depois que eu cheguei no final, na verdade me lembrou muito a série inteira, mas o final em si me lembrou muito aquela série brasileira, né, que saiu há uns poucos anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, que é 3%. Bem, o nosso colega aqui, o D503, vai então ajudar, né? Ele vai passar por muito processo de reflexão, muita mudança, né? E aí vai acabar ajudando a I330, junto com os rebeldes, a derrubar, né, essa sociedade e quebrar essa redoma. Com a ajuda dele, o sistema realmente começa a se desfacelar, assim, realmente a sociedade digamos que ele, pelo menos, né, volta a ser a sua essência humana, de uma certa forma ele volta a refletir. Porém,
nas últimas páginas, o que vai acontecer aqui, né? Ele, então, de humano, ele volta a ser, né, aquele cidadão exemplo. Então ele se rebela, né, se por um momento ele se rebelou contra o benfeitor, a tirania do Estado único, agora ele volta a venerar esse benfeitor e se volta contra a I-330. E como que vai terminar então? Ele ajudando o benfeitor, vai ajudar a desfazer o mal que ele fez, né? E ele vai ajudar e presenciar a execução da sua amada, que a I-330. O que me lembrou muito aquela famosa frase da Rainha do Gelo, né, daquele filme que ela fala assim, tem um momento ali que ela diz que o amor sempre nos trai. É incrível que como essa distopia, né, carrega esse peso de ser a precursora de todas as distopias, inclusive dizem que foi a primeira distopia, embora eu não acredite muito, né, tudo que se refere à literatura a gente nunca sabe por direito quando começou um gênero, qual foi o primeiro texto, nunca se sabe. Mas o que acontece é que nós tem sim, é conhecido por ser a precursora e ser a primeira obra, né, distópica até então. Porém, eu gostei muito mais de Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, que é um dos meus favoritos, e meus favoritos de livros mesmo na minha vida, e também o 1984 do George Orwell. Essas obras, o Admirável Mundo Novo eu vou resenhar aqui, inclusive esse ano ainda, tá? Mas eu já li ele na época da faculdade. Eu acho essas obras com um enredo um pouco mais empolgante. Essa obra aqui, apesar de ter uns elementos muito interessantes e tudo mais, eu achei ela muitas vezes um pouco parada, assim, parecia que a história estava caminhando com muita lentidão, sabe? Porém, né, a questão das paredes de vidro, né, as casas todas de vidro, que todo mundo se enxerga e se observa o tempo todo, a figura do benfeitor e especialmente, né, essa promiscuidade como liberdade, que tem muito a ver com o que a gente vive no momento, né, me chamaram bastante atenção e eu gostei bastante. Eu achei que e esses três elementos diferenciam bastante das outras distopias que eu li. Mas enfim, é uma obra muito interessante, eu super recomendo. Nos faz pensar sobre muitas coisas que a nossa sociedade e a nossa cultura está vivenciando. Coisas que na verdade até a gente pratica como se fosse muito né, certo e a gente acaba não refletindo. Bem, gente, é isso. Esse foi o livro da vez. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais.